Se fala muito de uma grande prostituta, a grande meretriz. Essa grande meretriz, assim como Deus, Ele chama a esposa do Cordeiro de virgem pura, comparando a igreja com uma mulher virgem pura, que vai se casar com o marido, que é Cristo. Assim a Bíblia também descreve outra mulher, só que não sendo uma virgem, mas sendo uma prostituta. E que, como uma prostituta, ela não tem um marido, ela se deita com muitos amantes. Então a Bíblia faz esse comparativo quando trata de dois povos na terra: um povo, a virgem, que é de fato a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E aqui eu quero que você entenda que quando se trata da noiva do Senhor, esposa do Cordeiro, ele não é a igreja evangélica. A noiva do Senhor, irmão, ela não tem placa. A noiva do Senhor é um povo. Parte deles está aqui, parte deles estão aí vendo a gente, parte deles está até mesmo sem congregar, sem ir para nenhuma igreja, para nenhuma congregação, para nenhuma denominação, porque não suporta mais. É um povo, mas um povo, irmãos, que quer ele esteja congregando, ele vai estar congregando numa igreja que ele entende que tem compromisso com Deus, que é bíblica. Mas quer ele não esteja congregando, se ainda assim não estiver congregando, é um povo que teme a Deus, é um povo que ama a Deus. Ele não tem uma placa. Você congrega onde? Nós temos uma identificação, né? Congregar onde? Na missão de fé. É apenas uma identificação. Mas tem muitos que você vai perguntar: você congrega onde? Eu não congrego em lugar nenhum. Eu não congrego em nenhum ministério, não tem nenhuma denominação que eu faço parte. Ah, então, mas você não é crente? Sou sim. Sou noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, faço parte dela. Então esse povo é um povo santo, é um povo que está com as vestes brancas, que luta contra o pecado, que vigia contra o pecado, que peca, mas que detesta o pecado, que é fraco, mas cuja sua força está em Deus, que muitas vezes passa um momento de fraqueza, de desânimo, mas é um povo que, embora fraco e desanimado, ele está firmado nas promessas do Senhor, que estão contidas na Bíblia Sagrada. Ele não se deixa iludir pelas correntezas dos rios do mundo, do pecado. Ele está sempre olhando para aquilo que ele não vê, para aquilo que ele não pode tocar, mas que são as promessas de Deus. Ele sabe que são reais e verdadeiras, e que a seu tempo lhe será dado como herança. Esse é o povo de Deus. E tem muito mais coisas que eu poderia falar. É um povo que ora ao Pai em nome de Jesus. É um povo que não busca outros mediadores, outros intercessores. É um povo cuja sua confiança não está no homem, nos governos, nas autoridades, mas está em Deus. É um povo que na sua essência, independente da posição financeira, como o pastor Zezinho colocou, mas que na sua essência é um povo humilde, é um povo de coração simples, é um povo cuja Bíblia chama de um povo eleito, de uma nação santa, um povo que Deus preparou e que selou com o Espírito dele, e que garantiu a sua entrada nas mansões celestiais. Um povo que anda diferente nessa terra, porque ele enxerga o pecado todo dia, ele enxerga a tentação, diferente dos demais que não enxergam o pecado nem a tentação. Para eles tudo é normal. Em suma, é um povo que sofre. No tempo dos apóstolos, era um povo que sofria ameaças de morte, um povo que sofria, que tinha que fugir de um lado para o outro, tinha que deixar tudo que tinha construído a vida toda, para não morrer tinha que fugir, que abdicar de tudo. É um povo que era preso, torturado, que eram assassinados fria e brutalmente. É um povo odiado só pelo fato de serem cristãos, noiva do Cordeiro. E nos dias de hoje, esse povo continua sofrendo em todas as partes do mundo. Uns porque estão sendo perseguidos na Líbia, no Irã, no Iraque, na Síria, partes da China, partes da África, partes na Coreia do Norte, em outros lugares do mundo. Em lugares como o nosso aqui, o Brasil, que é livre, mas ainda assim é um povo que sofre. Por quê? Embora seja livre viver o cristianismo, mas é um povo que sofre por causa da tentação que o perturba todo dia, do pecado que o rodeia todo dia, da luta espiritual contra os demônios, o inferno e suas hostes todo dia.
É um povo que quando magoa alguém tem que ir lá e pedir perdão, porque o Espírito de Deus não deixa ele continuar magoado. É um povo que muitas vezes, irmão, é discriminado, é xingado, insultado, humilhado, e às vezes aguenta calado para não revidar. É um povo que sofre na sua essência. Um povo que sofre não propriamente porque é pobre, porque tem muitos ricos, crentes que sofrem, estão trancados em algum lugar chorando, mas o povo de Deus segue essa caminhada firme. A noiva do Cordeiro não se deixa contaminar com o pecado do mundo. Ele não vê o curso que o mundo está seguindo como normal. Ele olha o curso que o mundo está seguindo, irmão, como algo terrível, como algo imundo. Como disse o apóstolo escrevendo sua carta, não me lembro qual carta, mas ele diz, não sei se disse Pedro, que nós temos como ser que o justo Ló, lá em Sodoma, que via a homossexualidade, a prostituição, os vícios e tudo que é de orgia e práticas abomináveis, e que o seu coração doía todo dia só por ver aquilo. Para ele aquilo não era normal. Da mesma forma sofremos nós também, a noiva do Cordeiro hoje. Mas é um povo que está sendo trabalhado, que as suas vestes estão sendo embranquecidas com cada luta que você passa, com cada provação que você passa e permanece na presença de Deus. Mas nós temos, a Bíblia fala de uma prostituta. Ela quer se passar pela noiva, quer se passar pela esposa, porque o papel da prostituta é isso, não é verdade? Não é isso, irmão Zibeiro? O papel da prostituta, ela quer se passar pela esposa. Agora, o texto mostra aqui, irmão, claramente para nós, em Apocalipse, capítulo 17, eu quero começar a trabalhar com vocês isso aqui, a mostrar esse sistema, essa prostituta, não a igreja, mas uma que quer se passar pela igreja. E ele mostra aqui no versículo 4, capítulo 17, do verso 4 ao 6, ele vem falar, não, vamos pegar do verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso revela para nós que é a mesma besta do Apocalipse 13, é o mesmo sistema do Apocalipse 13. E quem é a besta do Apocalipse 13 com essa descrição aqui do 1 ao 10 é o sistema do anticristo, o sistema político. Só que agora essa besta, esse sistema político, ele surge no cenário com uma mulher montada sobre as suas costas, ou seja, uma mulher andando com ela. E essa mulher seria, ele vai dizer, achava-se a mulher vestida de púrpura, verso 4. Olha a aparência dela, uma aparência gloriosa. A mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas, tendo à mão um cálice de ouro transbordante de suas abominações e com a imundícia da sua prostituição. A mulher, uma aparência muito bela, púrpura, uma roupa de rainhas, vestidos preciosos, pérolas, adornada. Se a aparência, irmão, que ele está dando aqui dessa mulher, desse sistema religioso, a aparência dele, irmão, isso é tão claro que eu espero que essa palavra tire assim uma escama da tua vista. Olhar para o sistema religioso, é essa aparência, uma aparência pomposa, uma aparência de glória. Você já viu que eles estão preocupados com a aparência? Não, a nossa igreja, o nosso templo, ele tem que ser o majestoso. O nosso templo ele tem que ser glorioso. Não é assim que eles fazem? Vestem milhões para construir seus templos adornados de todo tipo de ouro, pedras preciosas, todo tipo que é coisa cara. A aparência deles é de glória, de todo o sistema. Porque o sistema, meu irmão, não engloba apenas uma religião. A grande prostituta, esse sistema que essa mulher montada na besta, ela traz todas as religiões que não é a religião verdadeira, não é a noiva do Cordeiro, não é a igreja de Cristo. Traz todas as religiões. E além disso, ela sentada em glória com o sistema político, traz em sua mão um cálice de ouro. Os reis que bebem cálice de ouro, as rainhas que bebem cálice de ouro, os poderosos que bebem cálice de ouro.
Talvez se nós, pobres, levamos para o sentido social, fôssemos em algum lugar, olha aí rapaz, na cálice de ouro, deixa eu pegar aqui, deixa eu beber aqui, ó, eu bebi no cálice de ouro, deixa eu tirar uma selfie. Porque é coisa para gente grande, é coisa para gente importante, é coisa para os poderosos. Então isso mostra, menor, a posição desse sistema, uma posição privilegiada entre o sistema político, uma posição aliançada com o sistema político, que andam juntos, de mão dadas. E aqui, irmãos, diz, ela está com um cálice de ouro. E o cálice, irmão, é para trazer um vinho. Vinho é uma bebida boa para se tomar. Vinho é uma bebida doce para se tomar. É uma bebida prazerosa, uma bebida que traz alegria, uma bebida que traz relaxamento, que traz tranquilidade para quem tomar. Só que ela traz dentro desse cálice, irmão, ele diz aqui, um cálice de ouro transbordando, não de um vinho doce, de um vinho bom, de um vinho precioso, de um vinho que relaxa, de um vinho que traz alegria, mas ele diz, transbordando de abominações e imundícias da sua prostituição. Dentro desse cálice está imundícia, dentro desse cálice está abominação, dentro desse cálice está prostituição, com o qual, depois vai dizer lá na frente, que a gente vai ver isso depois, ela embriaga as pessoas da terra, com isso que ela dá a eles a beber. E essa prostituição, irmão, que está dentro desse vinho, é exatamente a doutrina que ela ensina para as pessoas, porque a doutrina, ela é comparada com a água. Jesus, ele chegou a comparar também, o Espírito Santo disse, quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Só que a grande prostituta não, sistema caído, corrompido, prostituído, ele traz, irmão, imundícia da sua prostituição, uma doutrina imunda, uma doutrina abominável aos olhos de Deus. Mas me diga uma coisa, irmão, sejam sinceros, vocês que estão aqui, você que está aí, a sociedade prefere, por exemplo, ir um almoço na casa do pobre, tem um almoço marcado para ti, um pobre liga, ei, vem almoçar comigo hoje, aqui na minha casa assim, o rico liga, o milionário, ei, vem almoçar comigo hoje, tomar um banho na piscina. Com certeza, a maioria, né, vai inventar alguma coisa para o pobre, vai dizer que não vai poder ir porque surge alguma coisa, e vai lá para o rico. Por quê? Porque as pessoas querem estar no meio onde tem aparência, onde tem glória, onde tem ostentação. Por isso que Salomão diz que aquele que é rico, tem muito dinheiro, tem cercado de amigos, mas o pobre é odiado até dos seus vizinhos. Olhe aquelas pessoas, todo dia eu leio o jornal, e todo dia eu leio o jornal, vendo notícia, buscando informação, e sempre tem aquela página lá que fala da sociedade, e quando vai falar da sociedade, fala dos famosos, e mostra o que eles estavam fazendo. É todo mundo correndo atrás, aquela coisa toda, eles ostentando, mostrando suas mansões, seus carrões, a vida de luxo que eles levam, e as pessoas curtindo, comentando, deixando o coraçãozinho. Eles estão lá pouco se lixando para isso, mas as pessoas querem estar lá. Se eles verem um famoso desse, rico, cheio de glória, eles querem tirar uma selfie, eles querem tirar uma foto. Quem quer tirar uma selfie com você? Quem quer tirar uma foto com você? Ninguém, porque nós não somos nada. Mas com eles todo mundo quer estar junto. Por isso que a aparência da grande prostituta, irmão, é essa de glória. Por isso que ela, para enganar as pessoas, embriagar elas com a sua falsa doutrina, meu irmão, com as suas abominações, ela precisa trazer a bebida num cálice de ouro. Porque as pessoas vão preferir beber água num cálice de ouro do que numa cumbuca de pau tirado no mato. Ele diz aqui que na testa dela, olha o verso 5, na testa desta prostituta estava lá escrito um nome, um mistério. O que está escrito? O nome, o mistério? Babilônia. Não é que seja de fato a cidade de Babilônia, porque Babilônia era conhecido como de fato uma cidade corrompida, prostituta, idólatra e tudo mais. Aqui está só usando uma figura, isso aqui é um enigma. Vai dizer, na testa dela, estou suado hoje que só. Aí, na testa dela estava escrito, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Ela é a mãe das meretrizes e das práticas abomináveis da terra. E esse sistema, toda onde estão a heresia, são gerados pela Babilônia. Ela é a mãe, ela é quem deu a luz, ela é quem influenciou. Ela foi que, olha, você olha vai nascendo igreja, e vai nascendo igreja, abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali. Aí eu saí do meu ministério para abrir uma igreja para mim. Eu saí do meu ministério, vou abrir uma igreja para mim. E vai abrindo igreja, e todas imitando ela. Todas do mesmo jeito, todas pregando a mesma coisa, todas explorando o povo, todas matando o povo, agredindo a pessoas com as suas falsas doutrinas. Eu vi um padre, e ele me pareceu sensato a primeiro momento com suas palavras, mas depois ouvindo mais uma vez, deu aquele estalinho, e o Espírito de Deus falava comigo. A seleção brasileira estava no Catar, participando de uma Copa, jogadores todos milionários, foram num restaurante de luxo comer carne folheada a ouro. Quem viu isso? Ele viu isso? Todo mundo viu, né? Viu isso lá, carne folheada a ouro. Gastaram quase 1 milhão naquele almoço ali. Aí o padre, ele chegou numa missa e o vídeo ficou gravado, repercutindo na internet, todo mundo batendo palma para o padre. Esses jogadores deviam ter vergonha. O Brasil é um país pobre, onde tem muita gente morrendo com fome extrema, pobreza extrema, e os jogadores gastando milhões no almoço comendo carne folheada a ouro. Ele falou: isso é uma vergonha. O mundo, as pessoas estão padecendo de fome. Eu achei bonito aquilo. Não é bonito? Eu achei bonito, mas depois, irmão, vi aquele estalo, eu me lembrei que a igreja católica, apostólica romana, a igreja daquele padre, é o sistema religioso mais poderoso do mundo. A igreja católica, apostólica romana, ela arrecada bilhões por ano em recursos. O Vaticano, se você não sabe, ele é uma cidade-estado. O que é isso, pastor? Um país dentro de outro país. Ele é um país pequeno dentro de Roma. Lá só moram 900 mil pessoas. Eles têm a própria casa da moeda deles. O Vaticano tem a própria casa da moeda deles, igual ao Brasil. Nós temos o real. Estados Unidos não tem o dólar. A zona no euro não tem o euro. O Vaticano tem a própria casa da moeda, tem seus próprios moradores, seus próprios cidadãos. E o Papa, ele é o líder religioso, e ele é o monarca, ele é o rei lá. E eu falei: poxa vida, eu acordei, achei bonito que o padre disse, bati palma. Cara, esse padre tá legal, tá certo. Depois eu fui perceber, irmão, por que ele não reclama do Papa, que é o rei do Vaticano, e que hipocritamente chega no lugar: não quero andar veio para o Brasil, não quis andar num carro de luxo, botaram ele em cima de uma carroça ali com não sei com o que lá. Mas por que o Papa, o rei do Vaticano, não assina um decreto lá, não baixa um decreto, pegando as riquezas do Vaticano e ajudando as pessoas pobres que estão no mundo? Hipócritas. Depois pesquise lá na internet, Basílica de São João de Latrão, já ouviu falar? Basílica de São Pedro, já ouviu falar? Vai ver só o tamanho da porta dela lá. A porta dá talvez 2 alturas dessa aqui. Coisa extraordinária, uma glória extraordinária. Tudo que é de meretrizes, nesse sentido aqui, do mistério que ele diz, nesse enigma, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Tudo que é de meretriz, vai nascendo outras meretrizes, mãe das meretrizes, né? Vai nascer meretriz, e meretriz. Teve a primeira que gerou elas, foi essa. Todas as igrejas hoje, quase todas as igrejas que nós conhecemos hoje, elas foram geradas da mãe, que é a principal, que é a católica. Mas todas são prostitutas, nesse sentido aqui, prostitutas, todas. Você consegue ver como elas são semelhantes? A igreja católica prega a salvação pelas obras, como sempre pregou, colocando medo nas pessoas. Antigamente eles vendiam a indulgência,
para tirar o dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Hoje eles só pregam a teologia do medo, que a salvação, só tem salvação quem está na Igreja Católica. Quem estiver na Igreja Católica não tem salvação. Mesmo jeito, o sistema evangélico, a maior parte dele também prega salvação pelas obras. Não é pela fé, é pelas obras. Você viu as coisas que a Igreja Católica criou? Ela criou muitos ídolos. Ela criou muitas relíquias para ser adoradas. Os pregos da cruz de Jesus Cristo. Os espinhos da coroa de espinho que Jesus usou. Não sei o que lá de João Batista, não sei o que do apóstolo São Pedro. E colocava tudo lá e abriam o espaço daquele museu para as pessoas irem ali, beijar aquelas relíquias, ou tocarem, passarem perto, para poder alcançar algum tipo de bênção. Você observe que as igrejas evangélicas, mais de 90% delas é do mesmo jeito. Enquanto lá na Igreja Católica tem suas amuletos ungidos, a Igreja Evangélica também tem. A Igreja Católica começou a criar as novenas para os santos, as igrejas evangélicas começaram a criar as campanhas de 7 semanas. É tudo idêntico, é tudo igual. A Igreja Católica construiu o maior patrimônio religioso do mundo, às custas do sangue, do suor de inocentes, e hoje estão lá em glória. E as pessoas vivendo em pobreza. Mas o sistema evangélico, as igrejas também, as demais igrejas também, a maioria delas também faz a mesma coisa, construindo patrimônios, riquezas, império às custas do suor e do sangue das pessoas, enquanto a liderança daquelas igrejas vão ficando cada vez mais rica, as pessoas vão ficando cada vez mais pobres. Eu vi, estava escrito na testa dela, irmão, na testa. Se você tivesse uma coisa escrita aí na tua axila, nas tuas costas, eu não estava vendo, mas na tua testa. Na testa dá para ver ou não dá? A testa é o lugar mais visível das pessoas. Estava escrito, mulher tinha um nome escrito, mistério, escrito na axila, na coxa, não sei aonde. Não, era na testa. Por quê? Porque é claro, é nítido de se ver. Mas só os eleitos enxergam isso. Não é todo mundo que vai ver isso, só os eleitos. Quando você vai olhar para o sistema e você vê tudo isso que está acontecendo aí, meu Deus do céu, nessas igrejas, essas religiões, você olha e diz, meu Deus, está na testa, meu. Está escrito na testa, meretriz, grande prostituta. E eu vi, verso 6, a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos? A igreja. Eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Os santos é a igreja. Ou seja, olha a ironia, 2 igrejas, uma santa, virgem, pura, sem mancha nem mácula. Por quê? Porque não detesta o pecado, odeia o pecado, se afasta da idolatria, das heresias. A outra, uma prostituta, também uma igreja, mas uma prostituta. Uma igreja virgem que só se deita com o seu mestre, o seu senhor, o seu esposo. Uma igreja prostituta que se deita com todo tipo de amante. Uma igreja virgem que tem um estatuto a qual ela anda, chamado Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Uma igreja prostituta que é regida pelos prazeres, as vontades e a ganância das pessoas. E ele diz que viu, verso 6, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos. A igreja matando a igreja. Entendeu aí a ironia? A mulher estava embriagada com o sangue dos santos. A igreja perseguindo a igreja. A mulher perseguindo a mulher. A prostituta perseguindo a esposa. Embriagada com o sangue dos santos. Ninguém mais matou os santos do que a grande prostituta, e ainda continua matando. Eles perseguiram a igreja desde o final do 1º século, meados do 1º século, desde o ano 64 depois de Cristo, com Nero. Depois parou em 315 com o Edito de Milão, ou Edito de Tolerância de Galério, e depois ela continuou a perseguição de novo, a partir de 400 e alguma coisa, porque em 381 ela foi oficializada como a igreja oficial do Império Romano, e ela começou a apostatar cada vez mais, se tornar isso que ela é hoje. E o tempo dela agora passou a perseguir os cristãos que realmente amavam a Deus, tinham compromisso com o Senhor.
Irmão, mataram milhões em todas as épocas e gerações. É só você ler a história da igreja, a história dos mártires. Está embriagada com o sangue dos santos. Aí a gente às vezes fica, irmão, olhando. E mais, João disse aqui no final do verso 6, e quando eu vi ela, né, eu a vi, eu me admirei. Fiquei admirado com grande espanto, porque realmente, irmão, é de se admirar ao olhar para ela, como ela é poderosa. E tanto é que às vezes a gente fica pensando, poxa vida, a gente luta fazendo a obra de Deus certinho, direitinho, a obra vai para os trancos e barrancos, tanta dificuldade, tanta luta. Qualquer herege aí abre uma igreja, da noite para o dia ela está lotada, da noite para o dia eles já estão com milhões aí para fazer o que eles querem. E a igreja de Cristo sempre andando nos trancos e barrancos, na luta, na dificuldade, para pegar o dinheiro e não fazer o que querem, mas para fazer realmente a obra missionária, ajudar os irmãos pobres necessitados, enfim. A gente olha e se admira e diz, o anjo foi e disse para ele, no verso 7, por que te admiras? Eu vou te mostrar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Aí depois ele vai explicar. Olha a explicação, vamos. Verso 16, ela é poderosa ou não é, irmão, o sistema? É ou não é? Poderoso. O sistema, irmão, é poderoso. O que é que a gente tenta calar ele e não consegue? Presta atenção só nisso aqui um instante. O que é que a gente prega contra eles e é mais fácil um vídeo nosso, nosso canal ser derrubado do que o deles? É mais fácil uma igreja bíblica ajudando o povo, pregando a verdade, ser fechada do que eles. São poderosos e estão aí se dando muito bem. Aí João vai dizer que no verso 15, que as águas que foram vistas, onde a meretriz, a prostituta sentada, são povos, multidões, nações, em todo lugar do mundo. Os 10 chifres, verso 16, que é visto na besta, são o quê? Vai lá. São os que odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, lhe comerão a carne e consumirão no fogo. Pastor, mas não ficou claro para mim, os 10 chifres vão comer. Espera aí, então para você entender bem, vamos voltar aqui só um pouquinho. Vamos para o verso 12. O que são esses 10 chifres? Isso é figura, é símbolo. 10, vai lá, lê comigo aí, pessoal. Olha, os 10 chifres são o quê? 10 o quê? 10 reis. Pronto, os 10 chifres são 10 reis. 10 reis. Os 7 chifres, verso 9. Aqui tem sentido que tem sabedoria. Os 7 chifres, 7 cabeças, aliás, são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e também são 7 reis. Aqui nós estamos vendo que esses 10 chifres, eles são 10, o que, igreja? Reis. Eu estou dizendo para vocês repetir, porque eu já preguei isso aqui tantas vezes para vocês, mas eu tenho certeza que se eu fosse conversar com a maioria, ninguém ia lembrar. Então você repetindo é capaz de memorizar. 10 chifres que estão na mulher são 10 reis, e ela está andando com eles, não é isso? É uma besta, é um sistema. 10 reis, 7 reis, a mulher sentada lá, vestida de pomposa, de glória, andando com eles, arriba e abaixo, nem digo matuto, entrando e saindo, indo e voltando, toda satisfeita. Mas no final, esses 10 chifres, que são 10 reis, odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Vou tirar tudo dela, destruí-la. Lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Sim, eles vão fazer isso. Olha isso aqui, irmão. Esses reis que a prostituta está dando com eles, vai se voltar contra ela. Sistema religioso glorioso está aí. Eles falam em nome de Deus também. Eles falam em nome de Jesus. Por isso que eles enganam as pessoas, lógico. Para enganar, eles têm que falar em nome de Jesus. Ninguém vai querer uma cédula de R$100 amarela. Amarela é uma cédula de 20. Cédula de 100 é azul. Então, para ela enganar alguém, ela não vai chegar dando uma cédula de R$100 amarela, vai chegar dando uma cédula de R$100 azul falsa. Ou seja, ela vai também pregar em nome do Senhor.
também falar de Deus. Afinal de contas, é a grande prostituta para enganar as pessoas. E não se engana ninguém falando a verdade, se engana as pessoas falando meias verdades e colocando as mentiras entre elas. Só que ela vai ser destruída no fogo. Vão consumir ela, vão tirar tudo que ela tem. E por que vão fazer isso? Por que vão fazer isso? Olha o verso 17, a resposta. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. Eles, os próprios amigos da grande prostituta, próprio sistema político, com o qual a grande prostituta anda com ele, toda gloriosa, toda pomposa, vai se voltar contra ela. Por quê? O sistema político, o sistema da besta é inimigo de Deus também. E a prostituta também, mesmo falando em nome de Deus, mas também inimiga de Deus. O próprio Deus, irmãos, é juízo. Quando Deus quer fazer juízo, irmão, Ele faz assim também. Deus tem várias maneiras de fazer juízo. Aqui uma delas Ele diz: Deus vai colocar no coração dos amigos da besta, que também são inimigos de Deus, mas como Deus é Deus, Ele vai colocar no coração dos inimigos dEle, que são amigos da grande prostituta, para eles mesmos se voltar contra elas e destruir ela. As pessoas que vão estar aqui vendo isso, elas vão olhar isso como uma diplomacia política que foi rompida, né? Ai, está tendo uma guerra não sei aonde, sei para onde, se voltaram contra sei o quê. Deus colocou no coração deles, irmão. Pastor, Deus faz isso? Faz, irmão. Esse é o Deus que você serve, que nós servimos. Um Deus que ordena a história, que comanda a história, que tem um domínio na história. Um Deus que não perdeu as rédeas da história, não. E aqui, meu irmão, eu vou encerrar aqui, porque eu vou trabalhar com vocês. Faz muitos anos que eu não prego isso aqui. Capítulo 18 de Apocalipse, há muito tempo. Aí nós vamos com calma, nós vamos ver o capítulo 18 e parte do capítulo 19. Você vai ficar doutor e doutora nessa questão aqui. Vou até lhe dar um diploma. Brincadeira, não tem diploma não. Agora, preste atenção. Esse sistema religioso que está aí, não tem esses pastorzão bichão, né? Tinha os bichão tudo aí andando com esses líderzão aí, cada qual mais importante do que o outro. Esses grandes líderes poderosos aí, esses aí que perseguem a igreja, esses aí, a igreja perseguindo a igreja, a prostituta perseguindo a esposa, a igreja perseguindo a igreja falsa perseguindo a igreja verdadeira. Esses aí, que a gente fica, puxa vida, porque que... Até o irmão fala: pastor, por que é que Deus não age e faz alguma coisa, pastor? O irmão, tá, né? Eu falei: irmão, Deus tem o tempo dele para fazer. Aguarda, espera. Só que tem uma coisa boa aqui nesse negócio, irmão. Aqui, esse acontecimento aqui, nós vamos estar assistindo lá do céu. Eita Deus! Nós vamos estar assistindo lá do céu isso aqui, porque a igreja foi tirada. Eles vão perseguir a igreja e fazer o mal à igreja o quanto eles podem. Havia em Apocalipse capítulo 13. O que eles vão fazer com a igreja? Foi dado, cadê? Capítulo 13. Ó, verso número 7. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Capítulo 13, verso 7. Eles vão pelejar contra nós e vão vencer nós. Vão perseguir a gente, vão vencer a gente, vão maltratar a gente, vão calar nossa boca, vão expulsar nós do sistema de comunicação, de rádio, televisão, vão impedir nós de pregar. Se nós continuar pregando Apocalipse 14, né, vamos ser mortos. E aí ele diz: aguente um pouco mais, porque aqui é a paciência dos santos, bem-aventurados que agora morrem no Senhor. Vamos ser eles quem vão fazer isso. E os irmãos morrendo e nós sabendo das notícias e ficando tristes com tudo que está acontecendo. Mas aí vem um arrebatamento
e eles que estavam aí se dando bem, cada vez mais. Irmão, esse sistema aí religioso, por mais que a gente bata, irmão, não se iluda, ele não vai cair agora. Não vai cair agora. Mas que a gente pregue, bata e tenta abençoar o povo, eles vão sempre continuar crescendo. Podia até ser um negócio para desmotivar a gente, né? Mas sempre, quanto mais a gente prega, bate, tenta abrir os olhos, continua crescendo e prosperando e avançando, continua pregando para quê? Porque esse é o nosso trabalho. É chamar o povo de Deus o quanto antes, os que estão lá dentro, como diz aqui no verso 4 do capítulo 18. Ouvi uma voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar do seu flagelo. Nós vamos continuar pregando para tirar, enquanto tirar o povo de Deus lá de dentro. Por isso que eu comemoro quando eu vejo um traficante se convertendo, um bandido se convertendo, uma prostituta se convertendo, um religioso enganado na igreja herege, na universal, na mundial, seja lá em qual igreja católica, se convertendo. Por isso que eu me regozijo, porque Deus diz: sai dela, povo meu. Todos que estiverem lá dentro, saiam, porque você estando aí, você está sendo cúmplices dos seus pecados, cúmplice dos seus pecados. Então, mas não se entristeça não, porque esse sistema religioso que foi que aconteceu, não, a igreja católica fez o que ela fez, matou milhões de cristãos só porque ia contra a doutrina deles. O que foi que aconteceu com ela até hoje? Me diga, me conte algum. Nunca aconteceu nada contra a igreja católica, irmão, nunca. Desde o ano 381, quando ela se ergueu poderosa, até os dias de hoje, ela veio no decorrer dos séculos perseguindo os crentes, perseguindo o cristão de verdade, os homens de Deus de verdade, a mulher de Deus de verdade, matando gente, em nome da fé, as cruzadas malditas que eles fizeram, tudo, sim, matando, nunca aconteceu nada com eles, nunca. Nenhum resiste na história, nunca aconteceu, sempre eles se deram bem. Mas vai chegar o dia que o juízo vai cair sobre ela. Isso aqui a gente vai tratar no próximo encontro, amém?